Começamos mais um Papo Reto com Lorena, hoje no estúdio da Superlógica, no Conde TV, recebendo o Guilherme, que representa a Arsenal Elevadores aqui em São Paulo. E a gente vai iniciar um papo super legal sobre modernização de elevadores. Se apresente ao nosso Conde TV, o nosso programa Papo Reto com Lorena, Guilherme. Perfeito, Lorena. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Prazer aí estar aí. Vamos ter esse papo aí bacana, esclarecer várias dúvidas aí, né, que muitos síndicos, gestores, administradores têm aí sobre modernização de elevadores. E que eu também tenho. O pessoal sabe que eu sou cheia de dúvidas aí sobre elevador, sobre que, na verdade, vocês são empresas de consultoria. Perfeito. Eu sou o Guilherme, da Arsenal Consultoria de Elevadores, sou responsável aqui pela área de São Paulo. E é isso, a gente é uma empresa de consultoria 100% imparcial, né? A gente não vende peça, não fabrica, não presta serviço de manutenção. O nosso serviço exclusivo é assessorar, fazer uma consultoria técnica e comercial ali para síndicos, gestores e administradores. É isso que o Papo Reto quer, uma consultoria agora. É agora. Do que é que leva uma empresa ou um condomínio, né, fazer a modernização de elevador. Perfeito. O síndico uma hora vai se deparar com isso, né? Uma hora vai chegar na mão do síndico ali que possui um condomínio que tem elevadores, né? Uma hora vai chegar nele a situação de modernizar um elevador. E aí tem medidas extremas que um síndico pode fazer. De cara é aceitar o orçamento de uma modernização e de cara é recusar. Certo. Mas o correto é ele avaliar, né? Mas só que o síndico ele tem uma pequena limitação, porque o síndico é um gestor, correto? Sim. Então ele não tem ali o conhecimento técnico, comercial ali de uma modernização. Então ele não consegue assim avaliar o que é necessário, né? Infelizmente hoje no mercado o síndico acaba ficando um pouco na mão, né, das empresas de elevadores e acaba se sentindo um pouco refém, né? Acaba tendo posturas conservadoras ali. Então, para que o síndico tenha uma tomada de decisão correta, é bom ele precisar de uma empresa parceira, né, de um braço direito ali no tema elevador. Uma pessoa, uma empresa que consiga avaliar, se é necessário fazer uma modernização X, Y, Z. Então, normalmente são síndicos ali que já têm um nível de consciência mais alto a respeito do problema. Eu preciso avaliar isso. Isso é um custo alto para o condomínio. Eu preciso avaliar se... Preciso de uma empresa parceira, de alguém técnico e que saiba comercialmente o que é preciso aqui, né? Para aceitar ou não, ou né, negociar, ou ajustar ali um contrato. Que essa empresa já tem, que é a Arsenal que vai fazer esse... E qual o primeiro passo que a Arsenal identifica? Não, isso aqui... a gente precisa fazer a troca, a modernização. Qual o primeiro passo que vocês identificam essa necessidade da modernização? Bom, a modernização em si, o que ela é, né? Normalmente quando chega esse termo modernização, normalmente é a atualização do controle, ou conhecido também como comando. O que é? É onde está a inteligência ali do elevador. É onde ele toma os raciocínios, toma as decisões do elevador, ou seja, subir, descer, abrir, fechar a porta, é onde tem inteligência. E normalmente é isso que leva as empresas a solicitarem uma modernização, para que faça ali, coloque comandos, um controle ali mais moderno, né? Então um controle ali onde você tenha peças no mercado com maior facilidade, né? Então ao longo do tempo ali, o elevador começa a dar alguns sintomas de muitas paradas, queimou uma peça e está levando 30, 90 dias para chegar uma peça. Imagina você ficar 30 dias, 60 dias com o elevador parado. Então, esses daí são alguns sintomas que levam a gente a ter uma tomada de modernizar um elevador. Certo. Existe a modernização parcial ou não? Toda modernização tem que ser completa? Existe uma modernização parcial e existe a completa. Tudo tem que ser avaliado. Incrivelmente, no nicho, assim, no ramo de elevador, você pode ter 2 elevadores idênticos instalados um do lado do outro. Um vai ser um pouco diferente do outro, um vai ter situações, um vai dar alguns problemas que o outro não vai dar. É incrível isso. Por quê? A gente não sabe, porque às vezes um foi instalado de uma maneira e teve um uso de outro modo, e ao longo do tempo o outro teve um uso um pouco mais moderado, ou teve uma manutenção feita de melhor maneira ao longo do tempo. Então, como eles não são operados igualmente, a mesma manutenção é feita, teoricamente deveria, mas não é feita em ambos os elevadores,
eles acabam tendo comportamentos diferentes. E é por isso que tem que ser uma avaliação a nível de equipamento. Pô, esse equipamento aqui, não, a gente precisa modernizar o comando, as peças estão, né, já estão um pouco de fora do mercado, você já vai ter um tempo ali para solicitar peças novas, um tempo muito excedido. Poucas pessoas têm conhecimento nesse comando, também gera ali muitas implicações, então o síndico vai troca de empresa de manutenção e o problema persiste. Então, normalmente, são nesses casos. Aquele síndico que está assistindo um programa, que está se identificando com o que você está falando, não, meu elevador está tendo problema recorrentes, a gente está gastando bastante, né? E está tendo bastante troca de peças, estamos ficando com o elevador parado, que isso aí é um transtorno para o condomínio, para o síndico também. Qual seria o benefício da realização desse serviço, dessa melhoria, né? Como é que... modernização. Da modernização. Veio aqui a palavra da modernização do elevador. Perfeito. Tem alguns benefícios. Primeiro, você diminui ali a quantidade de chamados dependendo da idade ali do elevador, tá? Então, a gente tem um elevador de 20, 25 anos, modernizamos. Consequentemente, o número de chamados vai ser reduzido. Segundo ponto, segundo benefício, as peças, você vai ter um acesso mais fácil ao mercado nas peças de reposição, peças, eu digo, eletrônicas ali do elevador, do comando. E o terceiro benefício é a redução de custo ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, comandos mais antigos, quem literalmente freia o elevador é o freio. Já em comandos mais modernos, hoje quem faz essa frenagem é um dispositivo chamado inversor de frequência. E temos comandos ainda mais modernos que a gente tem um módulo regenerativo, onde ele consegue regenerar energia para a rede através de um sistema, através da frenagem do elevador, ele regenera energia para a rede, então tem mais economia ainda. E a segurança? Perfeito. E em quinto ponto, a segurança. Mas só que o primeiro e mais importante, tá? Que é a segurança. A segurança, a NBR, né, a 16858, ela vem sendo atualizada. Recentemente houve uma alteração que entrou em vigor em 2024. Ela traz atualizações nos itens de segurança. E com a modernização, esses itens têm que entrar, tá? Então, por exemplo, o elevador foi instalado em 1900 e bolinhas. Então, quando ele foi instalado com as normas regentes da época. Mas só que a partir do momento que ele é modernizado, ele tem que entrar com as normas atuais e logo com os itens de segurança atual. E um sexto benefício, o conforto também, tá? Então, ao longo do tempo, com dispositivos eletrônicos mais modernos nos comandos mais novos, o conforto é totalmente visível. Então, você sente o elevador sem mais aqueles trancos, você sente o elevador, né, que ele tem uma curva de aceleração e desaceleração muito mais atenuada, então você sente mais conforto também. Falando, já que tem segurança, conforto, você falou em 6, eu não vou lembrar do 6, tá, gente? Não vou lembrar. Mas gera uma valorização do imóvel, toda essa modernização do elevador? Pode impactar com certeza valoriza. Ainda mais aqueles onde a gente tem um elevador antigo ali, onde os IPDs, que são os indicadores de pavimento digital, e também o conjunto botoeira ali na parte de pavimento, são antigos, né? Quando você entra ali no hall, você já fala, nossa, elevadorzinho antigo, ou às vezes aquelas portas com eixo vertical. Pantográfica, como é que chama aquela aqui? Porta de eixo vertical, aquelas portas que a gente abre assim, que é uma gradezinha que você fez. Essa é a pantográfica, de gradezinha. Existe, tá? Existe. Exatamente. Então, quando isso é incluso na modernização, né, então tanto a troca das portas assim que impacta visualmente, né, de maneira instantânea, né, quando a pessoa entra no hall ali vê aquela porta antiga, você já, pô, esse prédio aqui é antigo, mas Sim. Não, quando a gente vê uma porta automática, IPDs que são os indicadores de pavimento digital novos, atualizados, botões de LED ali com indicadores, também um assistente de voz, né, que é o voicer que a gente chama, que indica os andares também. Então, isso é bastante importante e agrega valor, né? E para fazer toda essa modernização, o investimento é alto? O que é que você diz como a Arsenal Consultoria, esse braço direito do síndico para essa consultoria aí, dessa modernização que é necessária? Perfeito. Como você mesmo disse, a modernização ela é necessária.
vai ter que ser feito um investimento aí por parte do condomínio, mas só que tem esses benefícios. Então, trazer mais segurança, agregar valor, conforto, o número de paradas, consequentemente, começa a diminuir, as peças, você tem mais acessibilidade no mercado, né? E também existem sistemas hoje, empresas que fazem um financiamento, um parcelamento. Sim, verdade. A gente tem empresas hoje de garantidoras, né, que podem estar dando esse suporte para o síndico para fazer essa modernização. Você acha o Guilherme como arsenal, como consultoria mesmo, assim, aquele braço direito do síndico? Quando mais ou menos assim o síndico precisa, chega aquele, você falou que já são das paradas, mas não tem, a gente não está tendo, não está parando o elevador, não tá tendo problema, mas vê a necessidade de uma modernização pelo tempo, né? Você vê que tem coisas mais modernas. O mercado de tecnologia está crescendo muito. Perfeito. Né? Então é um prédio bom, é uma localização boa e o elevador precisa. Como é que você chega para aquele síndico e fala, né, que é uma coisa que ele não quer ouvir porque ele não quer gastar? Porque, na verdade, o condomínio não tem, né? Geralmente não tem um caixa para fazer um investimento que a gente sabe que é considerável, mas é necessário para ter valorização do imóvel. Como é que vocês identificam isso aí? Como é que vocês chegam para o síndico? Perfeito. Tem casos aí que a gente tem elevadores bem antigos. Cara, esse elevador roda, não dá problema, porque teve uma manutenção preventiva bem feita, né? Então, tem elevadores antigos que rodam aí sem problema. Mas, numa hora que der um problema ali, meu amigo, você vai ficar um bom tempo ali sem elevador, porque para achar essa peça, e não só isso, como eu falei, o desgaste de outras peças, conforme o comando mais antigo, acabam ocorrendo. Então, por isso é necessária a modernização. E por ser um investimento assim, né, considerável ali para o condomínio, por isso tem que ser feito da melhor maneira. Então, nem sempre é melhor pegar o mais barato e nem sempre é melhor pegar o mais caro. Sim. Você precisa de alguém, parceiro do braço direito ali, para avaliar. Ó, este daqui faz sentido, esse se encaixa com o equipamento de vocês, a condição da máquina tá boa, dá para manter a máquina. Não, a máquina vai ser, é melhor mesmo trocar a máquina também, devido aos diferentes tipos de modernização, né, diferentes tipos de parâmetros e configurações de modernizações que podem ser feitas. Para o síndico fazer esse serviço de modernização, precisa seguir alguma norma, tem alguma regulamentação que precisa ser seguida ou não? Me diz como é que... Perfeito. O síndico não, mas a empresa de manutenção sim, né? Certo. A NBR 16858, que é a NBR que fala sobre as normas de elevadores, e ela é tão densa que ela tem diversas pastas, e em uma delas está também onde se fala a respeito da modernização, ou seja, ele impõe que os itens de segurança que estão na atual e não estão no comando antigo têm que ser atualizados, têm que ser colocados, né? Então tem sim uma norma onde a empresa de manutenção tem que seguir. Tá, aí a empresa de manutenção tem que seguir. Mas a empresa às vezes não segue. Perfeito. E aí a Arsenal está ali para fazer esse trabalho Com certeza, com certeza. E não só isso, tá? A gente tem casos assim um pouco mais críticos, onde algumas empresas acabam não colocando o que foi prometido. Então, por isso é bom você ter uma empresa parceira ali para avaliar. Tudo que eu comprei está sendo entregue? Às vezes o síndico não sabe, então isso é bom, né? Isso é bacana para ele. Eu comprei isso, foi instalado isso, está funcionando isso. Então, ele ter essa empresa parceira como a Arsenal, né, um braço direito ali, tanto na parte técnica quanto comercial, assim, é essencial. Entendi. Vamos lá, aquela conversinha aqui de pé do ouvido. Conta para mim qual é a maior dúvida que o síndico tem na hora de decidir se vou trocar, não vou trocar. O que é que fica ali segurando ele a tomar aquela decisão de modernizar o elevador? Perfeito, perfeito. Normalmente é o nível, o valor do investimento, mas... Eu já sabia que era o valor. Eu sabia. E normalmente também é ali a empresa em que ele vai tomar a decisão, né? Porque isso é bastante importante. Então a gente acaba tendo um know-how ali de quais... Tem muitas empresas, Guilherme, assim, hoje ofertando essa modernização? Nossa, hoje o que tem de empresa de elevador aí que faz manutenção e modernizações não está escrito. É porque a gente não tem isso ainda muito não, sabe? Deve ser aqui em São Paulo, lá em Maceió, a gente não tem essa demanda, sabe? De empresas ofertando tanto
né? Então aqui, por isso que a minha dúvida é de saber se tem muita empresa. Tem. Inclusive tem muitas empresas em São Paulo que atendem outros locais também, através de empresas parceiras. Mas, novamente, né, é importante você ter uma empresa ali parceira para conseguir avaliar isso. Porque o síndico está preocupado ali em fazer a gestão do condomínio, né? Aí, Sim. se ele se atentar, se parar para sentar e tomar conta só disso, todo o resto, né, acaba se diluindo. Como a tecnologia, que é o assunto de hoje, a gente vai gravar, assim, vai falar o dia todo sobre tecnologia, está afetando o segmento de elevadores no segmento condominial. Perfeito. A tecnologia em todos os ramos assim acaba evoluindo, né, ao longo do tempo, e o elevador não é diferente. Então, cada dia que passa a gente tem sistemas mais modernos. Então, inclusive, tem um condomínio onde fez uma modernização. Aí colocaram um inversor de frequência, que é um dispositivo que faz o controle do motor e dá mais conforto, atenua as curvas de parada. E aí, se você for ver um inversor de frequência 5 anos atrás, ele era assim, utilizado na mesma potência. Hoje já estão sendo reduzidos. Ou seja, a tecnologia no elevador também está melhorando a cada dia. Então, cada dia que passa, a gente tem mais dispositivos que agregam segurança, conforto e também redução de energia e custos ali com peças intermediárias ali do elevador. A gente tem mão de obra suficiente para fazer esse tipo de manutenção? Então, esse tema é um pouco peculiar, porque, na verdade, hoje todo o mercado brasileiro, né, sente uma defasagem de mão de obra qualificada, né? Então, o setor de elevador não é diferente, tá? Então, as empresas estão se esforçando cada vez mais para, né, construir novos técnicos, qualificar novos técnicos, mas está cada vez mais difícil. Então, como a gente vê também um mercado assim, onde jovens e pessoas de média idade assim, estão migrando para áreas de serviços mais de escritório, digamos assim, a parte operacional ali, técnica, está ficando bastante defasada. Eu não sou muito tecnológica, quem já assiste o programa sabe que eu tenho uma dificuldade com tecnologia, mas uma tendência, é uma coisa que a gente tem que se acostumar, porque tá aí e a gente ou vai se adaptar ou vai ficar fora. Perfeito. E eu, por coincidência, estou hospedada aqui num flat e o elevador fala comigo. Fia da gota da mulher, desde a hora que a gente entra até eu andar, sabe? Até eu chegar lá. Mas ela conversa comigo sobre tudo que tem no prédio e o que é que eu posso fazer. E eu falei, quem é, cara? A gente se sente bem? Porque eu falei, tá falando comigo o tempo todo. Eu achei super interessante isso. Sim. Que eu não sei, essa tecnologia, com certeza deve ser alguma coisa bem moderna, mas parece que tá lendo o seu pensamento. Você entra um pouquinho, você passa, tem roupa lavar, tem lavanderia. Eu falei, tá estranho. Tá estranho. Mas eu fiquei, assim, encantada com o que eu vi aqui em São Paulo que tá acontecendo. Então, não chegou lá ainda, tá? A gente não tá nesse nível ainda, assim, de quase ler o pensamento, né? Porque tudo que eu pensava, ela falava. Não tem café da manhã, mas aqui do lado tem um... Eu falei, não, tá demais. É a Alexia que tá aqui dentro? Não, eu fiquei assustada. Mas quem não tem acesso a tanta tecnologia, eu falo dos idosos mesmo, né? E que você tem, para entrar no elevador, tem uns que você tem que apertar, ou você não aperta, tem um cartão, e que você já, sabe? É uma dificuldade também da gente trazer esse público, né? Para tanta tecnologia, e para esses elevadores que são tão modernos, né? O que é que você diz? Quando o síndico tá fazendo essa pergunta não estava aqui, te peguei, tá? Vem comigo. Quando tá fazendo essa modernização e que tem um público grande de idosos no seu condomínio, né? Como é que faz essa inclusão? Bom, eu acho que isso é muito interessante. É bom ser discutido antes e avaliado antes. Faz uma reunião, conversa com eles. A gente tem essas opções, essas irão trazer mais segurança. A gente tem a opção de, sei lá, o elevador ser por tag ou por digital, biometria. Quais vocês se sentem mais confortáveis? Esse é um preço, esse é outro, né? Então, discutir, né? A comunicação é importante, é vital. E no final isso vai trazer o resultado correto. Os moradores escolheram esse, se sentiram mais confortáveis com esse, o treinamento ali vai ser mais fácil com esse, né? A adaptação vai ser mais fácil com esse. Então é isso. Mas é o que você falou, a tecnologia vem evoluindo e é bom mesmo avaliar aí todas as oportunidades assim
principalmente o síndico ali, na hora de conseguir escolher ali qual vai atender melhor o público daquele condomínio. Lembrando que esse programa tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultraclop, porque a gente comecei a conversar e estava esquecendo já do pessoal que faz esse programa acontecer. Mas vamos lá, a gente está chegando ao final e eu queria perguntar, assim, para encerrar, da sua experiência no segmento de tecnologia, de consultoria de elevador, quais são, na verdade, as principais tendências para o futuro do elevador? Tem alguma coisa assim que vai fluir, que ainda não aconteceu, mas que está acontecendo, que você sabe que daqui a 5 anos já vai estar em alta? Solta pra gente aí essa Perfeito. novidade. As principais tendências aí para os próximos anos são... Aqui é uma parte mais técnica, tá? Então, é mais a gestão dos equipamentos. Então, isso tende a evoluir muito. Ou seja, a gente viu que na indústria, teve a indústria 4.0, né, que está aí até hoje. O que é? A internet das coisas, onde as máquinas já conseguem transmitir dados entre si. E o mesmo está se tornando cada vez mais tendência no ramo de elevador, onde as empresas de manutenção conseguem ter uma gestão a nível de qualificação técnica dos equipamentos à distância. Então, os dados dos elevadores são subidos para a nuvem, né, de uma VPN de uma empresa de manutenção, e lá ele consegue colher dados. Mas também, por parte do usuário, que ele vai sentir ali durante os próximos anos, vai ser cada vez mais a facilidade de utilizar o elevador. Então, a gente consegue ver agora elevadores mais modernos, onde só no hall ali você coloca o andar que você quer, ele fala qual elevador está vindo, você vai lá e entra. Então, tem também, né, outros que já são por reconhecimento, por comunicação de voz, né? Então, você fala, quinto andar. Aí ele vai e te leva até o quinto andar. Então, cada vez que passa, assim, essas são as tendências, assim, que a gente consegue, né, sentir para os próximos tempos. Essa parte de manutenção que você falou, quer dizer, então, que a empresa vai saber já a peça que tá para dar problema antes de dar? Não, mas ela vai ter um... Eu já tô inventando já moda aqui. Não, mas ela já vai ter um diagnóstico de o que está acontecendo, qual tipo de falha tá ocorrendo, Entendi. Né, naquela distância. Entendi. Mas é isso. Muito obrigado, Guilherme, por essa manhã agradável, esse papo, que a gente nunca falou sobre modernização, né? A gente falou da importância da manutenção, mas essa parte de modernização eu tô gostando. Depois que eu andei nesse elevador, eu falei, fiquei já apaixonada. Mas quando você quiser, tiver algum conteúdo legal que possa dividir com a gente, com certeza, tá? Manda pra gente. Vai também lá em Maceió conhecer o nosso estúdio. Vou de novo. Já está convidado. Opa, tô indo. E esse programa vai ao ar toda segunda-feira, às 12 horas. Almoço com Lorena, Papo Reto com Lorena no Conde TV. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.